E aí galera, beleza? Professor Goico mais uma vez aqui na área. Hoje continuaremos a falar de Era Vargas. Olha que coisa bacana. Era Vargas, um dos conteúdos muito importantes para vocês entenderem sobre essa nova fase do Brasil. Justamente de fato, quando nós tivemos a construção do que é ser brasileiro, de reforçar a identidade do brasileiro. Eu vou te mostrar isso já já. Já expliquei para você essas imagens na aula anterior e aqui então 1930 até 1945. Então hoje nós falaremos do governo provisório. Vamos entender essa divisão do governo? Você sabe, né? Qualquer dúvida, manda lá no Instagram, @profgoicomagic. Pode mandar lá que eu vou te ajudar. Olha aqui, ó, divisão do governo. São 3 fases, tá? Esse governo de Vargas. A Era Vargas, né? Primeiro, governo provisório, que vai de 30, com o golpe de 30 até 34, quando vem a Constituição. Depois vem o governo constitucional, que vai de 34 até 37. Professor, mas não era até 38? Era para ser, mas teremos um golpe. Vargas dá um golpe nele mesmo. Olha que loucura, né? E aí vem a fase da ditadura varguista, que é de 37 até 1945, quando Vargas foi deposto do poder. Então tivemos aí quase que um golpe também para derrubar o Vargas. Tá? E aí vieram os militares, depois vem a República Liberal Democrática. Aqui várias charges, várias fases, tá, da figura varguista aí. Então nós temos aqui em 30, Vargas feliz da vida, sorrindo, aquela festa, assumiu o poder, oba-oba, lelele. E aí, gente, essa aqui, olha, de 32, já tá mais carinha fechada, bravo. Por que tá bravo? Justamente por conta da Revolução Constitucionalista de 32. 33, suprimiu lá e tal, oprimiu, acabou com a Revolução, voltou a ficar feliz. 34, vem a Constituição, foi eleito indiretamente. 35 já está ali, sorrisinho, né, meio farso. Olha aqui, 36 já está fechadinho, porque teve a tentativa ali de golpe contra ele. Vem um estado de sítio. 37, fecha a cara mesmo, porque teremos uma ditadura, início do Estado Novo. Nós falaremos em breve. Olha aqui que importante, eu falei para você sobre a criação do Brasil. Tem algum símbolo que seja mais conhecido mundialmente do que o Cristo Redentor? Não foi construído durante o governo Vargas, tá? O Cristo Redentor foi inaugurado em uma data muito especial, né, 12 de outubro de 1931. Né? Então toda aquela expansão da imagem que é o Brasil, a música Aquarela do Brasil, se você não conhece, pesquise sobre a Aquarela do Brasil, tá? Símbolos nacionais, as praias, as cores, a fauna, a flora brasileira, a identidade do que é ser brasileiro. Apareceu um filme nessa época chamado Descobrimento do Brasil. O início do filme mostra a chegada dos portugueses. Então, é basicamente um resumo da história do Brasil, os caras fizeram nesse filme, tá? E o início do filme mostra lá a leitura da carta de Pero Vaz de Caminha. Então coloca ela basicamente como uma certidão de nascimento do nosso país, tá? Então o governo Vargas mesmo focará muito nessa imagem do brasileiro, do que é o povo brasileiro, que é um povo trabalhador, é um povo que se diverte também, mas que tem que trabalhar. Se você não trabalhar, você não é bem-vindo no país. Só aqueles vadios, aqueles malandros não são bem vistos no governo, tá? Vamos lá, caracterizar esse governo varguista? Política, economia e a parte social. Então, caracterização política. Se você entender isso aqui, você vai entender tudo de Era Vargas. Se você não entender, me pergunta que eu te ajudo. Política, poder centralizado. Então, quem é que tem o poder aqui? Vargas. Então, ao longo dessa era Vargas, de 30 até 45, Vargas buscou centralizar o poder. Ele vai comandar tudo. Então, logo quando ele assume, ele vai suspender governador, vai colocar interventor, suspende a Constituição. Vamos falar mais disso já já. Tá? Um Estado populista. Cuidado, alerta. Estado populista não é o povo no poder. O povo pensa que manda, o povo pensa que tem influência no poder, no governo, mas não tem nada. Quem manda é o governante. Então essa é uma característica comum de governos populistas, que ganharam um destaque muito grande aqui na América do Sul, na América Latina principalmente, tá? Com o governo populista. Países em crise política, em crise econômica,
aparece uma figura carismática com um discurso dizendo que o povo quer ouvir, então faz massagem no ouvido da galera e a galera, vou te apoiar. Tá? E nós tivemos vários exemplos já, pensando lá do ponto de vista político, populistas de esquerda, de direita, fascistas, tudo bem? Olha aqui, caracterização econômica. Então temos 3 destaques. Um Estado forte, nacionalista. Então a criação de indústrias nacionais. Intervencionista. Se é nacional, o Estado também vai controlar. Por isso que é intervencionista e estatizante. Criação de estatais. Então, economia com indústrias nacionais, com o governo controlando, indústrias do Estado. Indústrias, empresas em geral do Estado. E a caracterização social, um Estado que busca sempre ajudar os mais pobres. Por isso que é um Estado paternalista. Lembre-se da figura do pai. Então, historicamente, a figura do pai tem uma imagem de que auxilia, de que apoia, de que dá moral. Mas quando você erra, também te pune. Essa é a ideia do paternalismo. Então o governante ele vai te ajudar, ele vai te apoiar, ele vai criar medidas assistencialistas, mas se você errar, tiver alguma postura fora daquela linha ali, ele vai te punir. Tá? Então ele vai te prender, ele vai te cobrar multa, né? Ele vai te interrogar, ele vai te matar, tudo bem? Esse é o discurso. Tá? Vargas ganhou um apelido, que era o pai dos pobres. E na época a mídia também colocava que ele era a mãe dos ricos. Então ele é dos pobres, ele é o pai. Aquele pá. Dos ricos, né? E aqui o corporativismo sindical, que é o governo controlando esses sindicatos. Então o sindicato só poderia existir se o líder desse sindicato fosse indicado do governo Vargas. Beleza? Então os 3 pontos importantes para vocês não viajarem aqui no governo varguista. Passa negão, olha o governo provisório. Provisório de 30 até 34. Então Vargas não tinha esse nome presidente. Era colocado como chefe do governo provisório. Tá? Qual era a grande função, a grande missão dele aqui? Organizar esse novo Brasil. Então vamos organizar o Brasil. Ele é o chefe de um governo provisório até as eleições. Então nas eleições aí depois, eleições indiretas e tal. Vamos entender o que ele fez? Quebrou com as estruturas da República Oligárquica. Então assim, vai tentar reduzir as fraudes eleitorais, tentou evitar a influência dos cafeicultores na política e etc. Bom, valorização do café. Aqui que vem aquela medida clássica da queima do café, de jogar o café em barranco, né? Jogar o café em lagos, em rios. Né? Claro, você tinha 80 milhões de sacas de café ali estocadas, então você queimou isso. Né? Então, oficialmente, o Brasil destruiu 80 milhões de sacos de café. Não é saquinho no mercado, não. Toneladas de café. Tá? Isso é muito prejudicial. Por quê? Quem comprou esse café? O governo. Então você queimou o dinheiro. Por isso que não teve sucesso. Os cafeicultores continuaram produzindo café. O governo está comprando. Qual foi a medida que veio e teve sucesso? Aqui, a do famoso imposto de R$1.000. Então o governo cobrava para cada pé de café um imposto de R$1.000. Principalmente para os novos pezinhos de café, né? O governo cobrava lá imposto de R$1.000. Esse sim reduziu a produção. Tá? O Brasil tinha muito estoque de café, gente. Teve uma Olimpíada em 1932, lá nos Estados Unidos. O Brasil não tinha dinheiro para mandar a sua delegação. Eram lá 30 pessoas, 35 pessoas, eu acho. Não tinha dinheiro para mandar essa galera. O que fez? Colocou os caras como se fossem militares, para não pagarem lá taxas lá no canal do Panamá. Né? Não deu certo isso, tiveram que pagar de qualquer jeito, ficaram presos lá. E mandou café, sacas de café. Vende o café, o dinheiro é de vocês, aí vocês usam. Né? Ou seja, uma estratégia totalmente maluca. Mas Vargas, pensando nisso, tentou criar um Brasil que não fosse um país exportador de sobremesas, como café, cacau e açúcar. E vai visar uma industrialização. Olha aqui, com as indústrias de base. Então a produção de aço, siderurgia, né? Produção de máquinas, mineração. Tá? E aí na outra aula eu vou falar as empresas que ele criou, o petróleo e a geração de energia, principalmente com as hidrelétricas. Tudo bem? Esses são pontos importantes. Tudo isso, claro, com a intervenção do Estado e o sindicalismo. Então, o Vargas controlando também os
sindicatos. Aqui é uma charge que mostra esse sindicalismo, então Vargas controlando aqui, né, com esses... esqueci o nome desses bonecos aqui agora, mas tem um teatrinho aqui do pai dos pobres, lá, vamos brincar de sindicalismo? Olha a roupinha de gaúcho, a bombacha e tal. Aí o trabalhador, oba, vou ter um sindicato para me ajudar. Mas o sindicato está sendo controlado pelo próprio governo. Falando em governo, vamos lá. Vargas, através dessa imposição da lei orgânica, suspendeu a Constituição e passou a governar aí com poderes, nós falamos que eram ilimitados, e muitas vezes com alguns decretos. E isso que os paulistas se revoltaram. Por quê? Colocaram assim, não, Vargas é um ditador, está realizando uma ditadura aqui no Brasil. Né? Por quê? Acabou com o Congresso, temporariamente, tá? Trocou os governadores, colocou interventores militares que ele escolheria, militares, tá? Suspendeu a Constituição. Ou seja, um governante que dissolve o Congresso, suspende a Constituição e faz mudanças nos governos estaduais e municipais, é um ditador. Então essa era a imagem dos paulistas. E os paulistas criam essa chamada Revolução de 32. Vamos falar dela já já, né? Revolução Constitucionalista de 32. Vargas também criou o Ministério da Educação e da Saúde Pública, eram juntos. Então olha que loucura, hoje nós temos todo esse problema, né? Então hoje nós estamos com esse problema aqui no Brasil, né? Sem o ministro da Educação, o ministro interino na Saúde. E aqui quando Vargas criou, eram juntos, Educação e Saúde Pública, tá? Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, juntos também, tá? Entre vários outros aí importantes para vocês. Olha aqui, ensino primário, isso é importante para você se lembrar, obrigatório, então todas as crianças desse primário, que seria hoje aí o infantil e o fundamental, né? Obrigatório e gratuito, porque antes o ensino era pago, tudo bem? Era obrigatório, né? Era escola pública? Tinha escola pública, mas tinha que pagar. E aqui o Vargas estabeleceu que teria que ser gratuito. Então também tinha as instituições de ensino particular, mas eram menos comuns. Olha aqui, ó, leis trabalhistas inspiradas na chamada Carta del Lavoro, lá da Itália, fascista, porque Vargas simpatizava com o fascismo. Tudo bem? Vargas tinha uma simpatia muito grande por Mussolini, por Hitler, tá? Tinha um carinho especial. Então lembre-se que existia o controle também do Estado nessa sociedade, nessa economia, nos sindicatos, e vem a Previdência Social, então vem a aposentadoria, vem licença maternidade, tudo bem? Vários pontos aí importantes. Vamos falar da Revolução Constitucionalista? Na Revolução Constitucionalista de 32, gente, é importante se atentarem a vários e vários pontos. Vamos começar do começo. Primeiro, por que ela vai estourar? Porque essa elite paulista estava descontente com essas mudanças que o Vargas fez. Por quê? Vargas nomeou para São Paulo um interventor militar chamado de João Alberto. O que os caras queriam? Queriam que fosse nomeado um interventor civil e paulista, e aí indicaram Pedro de Toledo. Vargas não aceitou muito de início e tal. O que os caras buscavam? Uma Constituição. Ao final dela, nós teremos aqui uma Assembleia Constituinte, tudo bem? Mas isso é um outro ponto. Aqui é só para você entender. Olha lá, 23 de maio. Então, se você for para o estado de São Paulo, normalmente várias cidades, né, a maioria das cidades tem lá uma rua chamada 23 de maio. Não é 13 de maio, 23 de maio. Por quê? É um momento ali onde tivemos um conflito entre estudantes paulistas, né, que eram aí opositores de Vargas, contra as tropas varguistas. E aí nesse conflito, 4 estudantes morreram nesse dia. Foram eles Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E teve um quinto que acabou sendo alvejado, tá, mas morreu só em agosto, que é chamado Alvarenga, tá? Mas esse Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo ganharam um destaque muito grande aqui, eles se transformaram em grandes heróis, né, em mártires da Revolução, e foram utilizados, explorados mesmo nas propagandas paulistas, tá? Porque eles morreram lutando pela liberdade de São Paulo. Esse era o discurso, liberdade de São Paulo e do Brasil contra Vargas, né? E aí vem essa imagem, eu quero mostrar a vocês, justamente de algumas propagandas paulistas. Talvez já deve ter visto, essa aqui eu já mostrei uma semelhante, né? Olha lá, eles estão à sua espera, bandeira de São Paulo e Brasil. Olha os 4 aqui, ó, para completar o batalhão, porque nós perdemos 4 pessoas, 4 estudantes. Aliste-se, MMDC.
Então esse MMDC era muito comum aparecer nas propagandas. Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo, tá? Olha aqui, ó. Você tem um dever a cumprir, estilo Tio Sam. Lembra dessa imagem? Ó, bandeirinha de São Paulo aqui no fundo. Consulte a sua consciência. Ou seja, se você não lutar, esses 4 aqui, ó, morreram à toa. Então, consulte a sua consciência. Lute pelo seu estado, lute pelo seu país. E lá a última, paulistas, as armas, bandeira do Brasil e de São Paulo e as iniciais ali, MMDC. Um cartão postal da época mostra aqui 2 datas, né? 23 de maio de 32 e 9 de julho, quando estourou de fato a Revolução, vamos falar disso, de 32, MMDC, lá o nome deles novamente. E aqui coloquei, ó, cartão postal em homenagem ao MMDC, com as inscrições em latim. Dulce et decoro est pro patria mori. Olha lá, é doce e honrado morrer pela pátria. Mais uma, pro Brasília fiat eximia, né? Pelo Brasil faça-se o melhor. E non do corduco, não sou conduzido, conduzo, né? E com este sinal vencerás, né? A ideia de uma cruz, sempre aqui reforçando o Brasil, a figura republicana do Brasil, e também aqui São Paulo defendendo essa república, uma ideia de uma república constitucional. E um cartaz muito marcante é justamente do abaixo a ditadura, né, feito pelos constitucionalistas. Então aqui o Vargas, né, sendo apertado por essa figura histórica que também esteve em alta e recentemente, né, nesses protestos, que é a figura do bandeirante, né, a figura do bandeirante, um símbolo aí para muitos paulistas de luta, de heróis e tal. Então aqui os caras defendiam o bandeirante como esse símbolo de herói. Tá? E aqui um soldadinho com a bandeira de São Paulo. Então abaixo a ditadura que eles se referem à ditadura de Getúlio Vargas. Vamos falar do conflito em si? Bora! 9 de julho, feriado em São Paulo. Até esse ano foi antecipado o feriado em virtude da pandemia, né? Mas também tem várias cidades com a rua 9 de julho. Em Jundiaí a principal é chamada de Avenida 9 de Julho. E aqui, ó, treta. Tropas paulistas constitucionalistas contra Vargas, contra as tropas de Vargas. O que os paulistas esperavam, esses revoltosos? Não foi o estado todo, tá? Mas parte dos revoltosos. Esperavam que fossem ter o apoio do Brasil todo. Só que não aconteceu isso, não. Os caras não tiveram apoio do Brasil, não tiveram apoio de nenhuma região próxima ali e acabaram tendo que lutar sozinho contra as tropas federais, as tropas legalistas, tá? Tentaram, aqui os paulistas, criar campanha, Ouro para o Bem de São Paulo, pediram doação de materiais, então muitos empresários ajudaram comprando capacete, munição, colete, armas, muitas mulheres como enfermeiras e tal, mas ainda assim não conseguiram, né? Olha aqui, ó, se doava para São Paulo, né, para os constitucionalistas, você ganhava esse certificado, olha, o Ouro para o Bem de São Paulo. Então, o Departamento da Campanha do Ouro, organizado pela Associação Comercial de São Paulo, certifica que fulano de tal deu ouro para o bem de São Paulo, né? Para o bem, então, da Revolução e tal. E aqui uma charge que mostra essa questão justamente bem importante, ó. Pois eu juraria, olha lá, os paulistas conversando, que teríamos o apoio de todos os estados para derrubar a ditadura. Aí o outro, como? Se o país inteiro acha que é a ditadura econômica de São Paulo que provoca atraso nas outras regiões. Então são pontos bem importantes para vocês aí se atentarem que em 3 meses de conflito, claro, essas tropas legalistas acabam sendo derrotadas, né? Ou melhor, as tropas constitucionalistas, as tropas paulistas foram derrotadas pelas tropas de Vargas, tá? Então é uma derrota militar, mas também tiveram uma vitória política. Por quê? Eles buscavam uma constituição lá no início, não buscavam? Então em 33 ali, né, 32 para 33, Vargas populista trouxe algumas lideranças da Revolução para o seu movimento, para o seu governo, né, para o seu governo, e também, o que ele fez? Convoca uma Assembleia Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte. Entende? Então, para tentar apaziguar a situação. Tá? Então, aqui nós falamos que essa revolução tem 2 motivos oficiais. Quais foram eles? Um interventor civil, nomeação dele, e paulista, e a redemocratização do Brasil. O que é isso? Uma nova Constituição. Mas tinha um outro fator que não era oficial, mas era um real. Qual era? São Paulo queria voltar ao poder.
Então São Paulo não aceitou, né, essa parte dessas oligarquias paulistas não aceitaram ter perdido essa grande fonte de riquezas, né? E aí aqui vamos fechar então essa aula com as consequências. Como eu disse, em maio de 33 vem uma Assembleia Nacional Constituinte. Claro, qual é o objetivo? Vamos criar uma Constituição, votar, discutir, promulgar uma Constituição e também, claro, convocar eleições, né? Porque já estamos aí com 3 anos de governo provisório, precisamos convocar eleições, tá? Julho de 34 aparece a nossa terceira Constituição da história do Brasil, promulgada. Então ela foi discutida, foi votada entre os deputados, né, entre o Senado, foi restabelecido e aí então ela veio com um caráter centralizador, tá? Porque os poderes concentrados novamente nas mãos desse presidente. Nós não sabemos quem é ainda, porque não ocorreram eleições. E nacionalista. Então, valorizando a indústria, a economia do Brasil. Vamos ver alguns pontos dessa Constituição que eu destaquei aqui. Voto secreto, isso é uma grande mudança. Teremos uma justiça eleitoral para fiscalizar as eleições. Quem é que vai votar nas eleições? Vamos lá. Brasileiros e brasileiras. Então a terceira Constituição marcou a conquista do voto feminino. Embora ela tenha aparecido em 32, mas em 34 é que ela foi consolidada na nossa Constituição. O voto feminino, o voto para as mulheres, então aí brasileiros e brasileiras maiores de 18 anos. Tudo bem? Estabeleceu também leis trabalhistas como jornada de trabalho, 8 horas por dia, folga, férias remuneradas, também a regulamentação para mulheres e crianças trabalharem. Crianças trabalhavam, você sabe, né, que era relativamente comum, tá? Previdência social, apostadoria, seguro-desemprego não, mas auxílio-doença, licença maternidade e até mesmo um salário mínimo. A eleição de 34 ficou estabelecida que seria por voto indireto. Então, o presidente teria 4 anos de mandato, primeira eleição, voto indireto, sem direito à reeleição. Então, nas eleições, quem foi eleito por voto indireto entre os próprios deputados? Getúlio Vargas. Né? Então, aí Getúlio Vargas, que vai até, então, seu governo até 38, mas a de 38 não vai acontecer. Por quê? Nós veremos em breve. Olha essa charge aqui para fechar a nossa aula de hoje. Tá? Então, lá, tomou posse da presidência da República o senhor Getúlio Vargas. Aí ele fala aqui, ó, o problema do Brasil é a Constituição brasileira, o primeiro dever do governante é tirar o povo da carga obscura que o tem envolvido pelos séculos afora. E aqui o mestre de cerimônia falando, meus senhores, agora, aí no segundo quadrinho tem o Vargas, o senhor chefe do governo provisório vai transmitir, então ele vai atrás lá desse biombo aqui, né? Olha a barbinha aqui separada, ó, olha por que eu estou falando para você destacar isso. Vai transmitir o governo após as formalidades legais e aí sai ele do biombo vestido como presidente constitucional da República. Vejam a armação, né? A barba falsa aqui, o fiozinho prendendo. É justamente uma montagem, né? Uma charge da época para mostrar que foi uma farsa essa transição do governo provisório para o governo constitucional. Tudo bem? Governo constitucional este que nós veremos na próxima aula. Espero que tenham gostado. Continue acompanhando. Era Vargas é muito importante. Beleza, gente? Beijo do Goico. Até mais. Valeu!